Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, 32ª noite. Ao fim da noite seguinte, disse Dinazade à sultana: minha irmã, estou impaciente para saber quem bateu a porta. Você saberá, respondeu Sherazade, e seguro-te que o que eu vou contar não é indigno da atenção do meu amo. Quando as damas ouviram bater a porta, levantaram-se ao mesmo tempo para abrir, mas Safia, a quem pertencia na realidade aquela função, foi a mais esperta. As outras esperaram que ela lhes dissesse quem as procurava tão tarde. Safia respondeu: minhas irmãs, apresenta-se uma bela ocasião para passar boa parte da noite agradavelmente. E se fordes da minha opinião, não a deixaremos escapar. Há à nossa porta 3 calândares, pelo menos assim me parecem pelas suas vestes. Mas o que há de vos surpreender, sem dúvida, é serem os 3 cegos do olho direito e trazerem rapados os cabelos, a barba e as sobrancelhas. Dizem que acabam de chegar de Bagdá, onde nunca estiveram, e como já é noite e não sabem onde hospedar-se, bateram por acaso à nossa porta e rogam-nos, pelo amor de Deus, que tenhamos a bondade de recebê-los. Não se preocupam com o lugar que queiramos oferecer-lhes, contanto que tenham um teto. Contentar-se-ão até com uma cavalariça. São jovens e formosos, parecem possuir bastante espírito, mas não posso deixar de rir-me quando penso na sua aparência original e interessante. Safia interrompeu-se e pôs a rir de tão boa vontade que as outras 2 damas e o carregador não tiveram outro recurso senão imitá-la. Minhas boas irmãs, continuou Safia, não quereis que os façamos entrar? É impossível que com gente como a que acabo de vos descrever não terminemos o dia melhor do que começamos. Nos divertirão sem dúvida e não nos pesarão, pois só nos pedem abrigo por uma noite, tendo a intenção de nos deixar mal disponte o dia. Zobeida e Amina opuseram-se a princípio ao pedido de Safia, a qual, muito embora soubesse a causa da recusa, tamanho interesse demonstrou em obter delas o favor, que não puderam negar-lhe. Pois manda-os entrar, disse Zobeida. Não te esqueças, porém, de os avisar de que não falem sobre o que não lhes diz respeito e ordena-lhes que leiam o que está escrito por cima da porta. Aquelas palavras, Safia correu a abrir a porta, muito alegre, voltando pouco depois, acompanhada dos 3 calândares. Os 3 calândares fizeram profunda reverência às 3 damas, que se levantaram para os receber, dando-lhe as boas-vindas e afirmando sentirem-se honradas pela oportunidade de contribuir para refazê-los da fadiga da jornada. Enfim, convidaram-nos a sentar-se ao seu lado. A magnificência do lugar e a distinção das damas fizeram com que os calândares formassem ótima ideia de tão belas anfitriãs. Mas antes de se sentarem, olhando sem querer para o carregador e vendo-o vestido quase como outros calândares com os quais divergiam em vários pontos de disciplina e que não reparavam barba nem sobrancelha, murmurou um deles: eis aqui provavelmente um dos nossos irmãos árabes, os revoltados. O carregador, semi-adormecido com a cabeça esquentada pelo vinho que bebera, ofendeu-se com aquelas palavras e, sem se levantar, respondeu aos calândares, fitando-os com orgulho: sentai-vos e não vos intrometais naquilo
que não vos diz respeito. Não lestes por cima da porta a inscrição? Não pretendais obrigar o mundo a viver como viveis. Vivei antes como vive o mundo. Bom homem, respondeu o Calândar que havia falado, não te encolerizes, que nós sentiríamos muito. Estamos prontos a receber as tuas ordens. A disputa poderia ter tido suas consequências se as damas, intrometendo-se, não os houvessem pacificado. Quando os calândares se sentaram, as damas serviram-nos e a alegre Safia, particularmente, cuidou de lhes dar de beber. Sherazade calou-se a esta altura, por notar que já era dia. O sultão levantou-se para cumprir seus deveres, com o propósito, porém, de ouvir a continuação da história no dia seguinte, dominado pela curiosidade de saber por que eram cegos os calândares e todos do mesmo olho.